Fala, fiel, tranquilo? Estamos de volta depois de uns dias aí de férias. Estamos de volta com tudo aqui no canal nesse pós-jogo de hoje. Baita vitória do nosso Corinthians. Aqui é Corinthians. Placar importante para o jogo de volta na Neoquímica Arena. Fiel vai lotar aquele estádio. Guinegão, 3 jogos, 3 gols na ausência de Yuri e Memphis. Nada de Thales Trágico e Romero. Guinegão resolvendo. O Corinthians fez uma bela partida. Muita humildade, pé no chão. Mas o Corinthians tem grandes chances. Vamos ver o que a mídia corintiana falou sobre essa partida e a vitória do Corinthians fora de casa. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre, já deixa nos comentários. Acredita na classificação do Timão? E tudo indica que pode ser o Cruzeiro na semifinal. Corinthians versus Cássio, deixa sua opinião nos comentários. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Falar uma coisa pra vocês, hein? Como é bom ser corintiano, nós Corinthians. Vou falar uma coisa, hein? E fico feliz ainda, hein? Com o Guinegão, menino da base. Eu, como fui filho do Terrão também. 3 jogos, 3 gols. E que bola do Vitinho, hein? Vou falar uma coisa, hein? Nós vamos chegar na Copa do Brasil, hein? Nós vamos chegar na Copa do Brasil. Escuta o que eu tô falando, hein? Nós vamos chegar. Vai, Corinthians! Nós vamos chegar na Copa do Brasil. Pronto, falei. Fala aí, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Que baita resultado do Corinthians, hein? Ganhou lá 1-0, jogou bem, e olha, no segundo tempo foi um sofrimento, hein? É só entrar o Félix Torres lá que até gol toma, mas aí o VAR anulou, bem anulado, né? O gol teve o lance da mão, mas o Corinthians jogou muito bem. O Guinegão, mais uma vez, fazendo gol. É um moleque da base, fazendo gol todo jogo, tá pegando confiança. E olha, dificilmente o Corinthians deixa escapar essa vaga aí. Joga agora o jogo da volta em casa, tem a vantagem. E como eu falei quando tinha ganho do Palmeiras, gente, tá pintando aí. E eu tenho 99,100% de certeza que a próxima fase da Copa do Brasil será Corinthians e Cruzeiro, Cruzeiro e Corinthians. De novo, bela vitória do Coringão hoje. Eu tentei avisar pro Capelanes, estamos saindo aqui da Rádio Bandeirantes, tentei avisar pro Capelanes, mas o time dele é ruim, Furacão é ruim demais. E na verdade, o Corinthians sentiu um pouco a ausência de Ranieri, Martinez, porque o meio de campo poderia estar com uma consistência maior, mas foi um joguinho fraco, né? A gente achou que o Furacão ia fazer aquele vendaval, aquele frio, mas o Corinthians foi lá e esse menino Guinegão tem que tirar o chapéu pra ele. Tem a mesma pegada do Yuri, menino novo, tá aprendendo, tá com vontade. Parabéns o Guinegão. Agora, Dorival, para com esse negócio do Félix Torres, ele vai acabar desempregando você e todo mundo aí. Meu pai do céu, que vergonha. Guinegão, parabéns, menino! Vai, Corinthians, ó. Não vou nem falar nada, Capela. Abraço, boa noite. A gente já sabia. Tá reclamando que não foi passe de mão. Só vê aí o lance. Vai, Corinthians, hein? Vamos lá. Salve, salve, galera! Terminou na Arena da Baixada. Atlético Paranaense 0, Corinthians 1. Mais uma partida gigantesca do Corinthians, rapaziada. O Corinthians é outro time. Agora sim, é um time com personalidade, é um time que se impõe mesmo fora de casa, é um time que soube suportar também quando o Atlético Paranaense começou a melhorar no jogo. E o Hugo Souza, que é um capítulo à parte, né? Goleiraço, quando foi exigido também fez 2 milagres, cara. O Corinthians no primeiro tempo foi aquele negócio, começou bem. O Atlético, da metade do primeiro tempo em diante, foi melhor que o Corinthians suportando bem a pressão. No começo do segundo tempo também um jogo aí parelho, um jogo bem disputado, até que o Corinthians abriu o placar num baita cruzamento do Vitinho, aqui da ponta esquerda do ataque, achando o Mateuzinho lá na ponta direita, que cruzou pra dentro da área, e o Guinegão, que esse moleque tá jogando, não é brincadeira, mano. Fez 1-0. Depois desse lance, cara, aí sim o jogo começou a azedar pro Corinthians, por quê? Mateuzinho, cara, que foi um dos destaques do jogo hoje novamente, já tinha jogado muito contra o Vasco, hoje acabou se machucando, teve aí uma lesão no posterior da coxa, talvez, e aí entrou ele, mano. O desastre corintiano, mano. O adversário com a nossa camisa, mano. Félix Torres, esse cara é uma tirista, meu irmão, não sei o que esse cara tá fazendo no Porém, o Corinthians soube administrar o jogo,
aquele 1-0 básico, magro, e mesmo diante do Atlético tentando empatar o jogo a qualquer custo, o Corinthians conseguiu segurar uma boa vantagem no jogo de ida. Deu um grande passo, realmente, para se classificar para o jogo de volta aí dentro da Neoquímica Arena, porém, tem que ter humildade, Coringão, tem que ter humildade, e esse elenco novamente, ó, representou demais, mano. Os caras jogaram muito. Tô contigo, Corinthians, tô confiante. E final de semana é contra os caras. Pra cima do porco, vai Corinthians! Guinegão, os destaques do jogo, né? Guinegão, Mateuzinho, e a ausência do Mateuzinho, ela me leva a um outro destaque, que é o destaque negativo. Félix Torres, meu Deus do céu. Eu falei essa semana no Jogo Aberto que eu trabalhei com um grande comentarista, um comentarista histórico, icônico do Rio Grande do Sul, já falecido, o mestre Cláudio Quintana Cabral. E ele tinha uma frase, ele era um frasista, ele tinha muitas frases, e eu guardei boa parte das frases do Cláudio Cabral. Ele dizia o seguinte, jogador ruim você não pode ter no elenco. Sabe por quê? Porque uma hora ele joga. Não é que o Corinthians ficou com 1 a menos depois que o Mateuzinho saiu. Porque se tivesse ficado com 1 a menos, seria melhor. Porque o Félix Torres, ele compromete, ele atrapalha. Então, se não tem ali o Félix Torres, você vai gerar uma atenção maior do setor. O André Ramalho iria, daqui a pouco, ocupar um espaço. Agora, quando você tem o Félix Torres, o André Ramalho que está por ali, o volante que cai por ali, muitas vezes o Bidon, né? Ele vai pensar, bom, tem um cara ali, né? Esse cara, que é o Félix Torres, ele vai estar marcando alguém. Não, ele não vai estar. E aí ferra tudo. Porque aí você conta com uma coisa que não existe. É melhor não ter, porque ele não te atrapalha. Você tem mais espaço, inclusive, para correr, para disputar a bola. Se tá ali o Félix Torres, você acha que ele vai fazer alguma coisa? Eu digo os companheiros, né? E ele não vai fazer. Ele vai tropeçar na bola, ele vai soltar a marcação do cara que era para ele marcar, ele vai marcar a bola, ele vai deixar o cara livre. Ele já é ruim como zagueiro, como lateral, então, minha Nossa Senhora. Então, assim, não dá. Eu espero que o Dorival enxergue isso. Ele tá defendendo o cara, porque daqui a pouco ele se dispõe a jogar de lateral, porque a gente tem que valorizar o fato dele estar... Pô, o cara ganha salário do clube, o cara é funcionário, é contratado, tá perdeu espaço na defesa. Pô, vai pintar uma vaguinha, claro que ele vai querer jogar. Louvável ele querer jogar. Mas, irmão, o futebol ainda é qualidade. O Dorival tem que parar com essas coisas. Mas eu não quero criticar o Dorival, porque não só o Dorival, tá? Não só o Dorival, como muitos treinadores perderam tempo, né? Olha quanto tempo o Corinthians perdeu com Thales Magno, Romero, Héctor Hernandes e o Guinegão aí. E o Guinegão cortando a grama do CT. E o Guinegão no sub-20 lá, empilhando o gol. O Kaique, por exemplo, que eu acho que até ele não está tendo tanta influência no time, mas é muito melhor do que todos esses que eu citei, ele já tem 21 anos, cara. O Kaique já era para estar nesse time há pelo menos 2 anos. Não para ser titular, como está sendo agora na emergência, na necessidade, mas para pelo menos entrar, pelo menos receber oportunidade. Agora o moleque está começando no profissional, com 21 anos, gente. Já estourou a idade. Mas uma insistência equivocada. E o Guinegão, o Guinegão tá mostrando, sabe, que ele tá dando na cara desses dirigentes e treinadores, dizendo assim, e aí, eu tava aqui o tempo inteiro, vocês que não me viam. E aí, contrata jogador ruim pro ataque, sabe? Aí insiste nos mesmos e tal, quando muitas vezes a solução é a tua base. A base, eu sei que muitas vezes a galera se apega na emergência, na necessidade, mas, cara, a base é a solução. Claro que nem sempre, né? Mas quando você tem um moleque que se destaca na categoria de base, no sub-20, bota pra jogar. Olha aí o Guinegão dando conta do recado, e correspondendo. Mas assim, o gol que ele faz, claro que... É porque não é só o gol, né?
Ele é um moleque que briga, ele cansa os zagueiros, ele corre para lá, para cá, ele é um touro de forte, impressionante. E o gol que ele faz é de muito oportunismo, né? Muito oportunismo. E aí eu preciso valorizar duas coisas, né? A jogadaça do Vitinho. O Vitinho pega a bola pelo lado esquerdo e a bola que ele dá no ponto futuro para o Mateuzinho é fantástica. E o Mateuzinho também, obviamente, tem muito mérito. Aliás, o Mateuzinho tá bem. Ele comete algumas falhas por excesso, como uma falta que ele cometeu do lado da área, como o pênalti que ele cometeu diante do Bahia. O Mateuzinho, você vê que desde sempre, né? Desde sempre. Ele é muito Corinthians, ele quer dar muito certo, ele é muito, sabe? E às vezes ele, agora, na função que ele cabe como lateral, eu tenho gostado muito do Mateuzinho. Acho que ele, de novo, né? O ano passado ele termina o ano muito bem, super em alta. Aí o ano começa oscilando, ele e o Bidu. E aí, de novo, no segundo semestre, eles voltam a performar bem. Então, acho que a gente tem que valorizar isso. Mas também no segundo tempo me chamou a atenção, porque, vamos lá, o Dorival, ele volta com um sistema de 3 zagueiros. E eu acho que isso foi importante. Eu sei que eu já vou falar assim dos momentos do jogo em que o Atlético atacou, gerou risco, o Hugo Souza teve que fazer defesa, o Félix Torres foi um pandemônio lá pelo lado direito. Mas vamos lá, na cronologia do jogo, 15 minutos iniciais, o Atlético respeitou demais o Corinthians. E o Corinthians dominou o jogo. Dominou as ações, controlou o jogo, só ele tocava na bola, posse de bola quase 80-20. É impressionante. O Atlético não tocou na bola. Com 15 minutos, o Atlético acordou. Quando ele acordou, os volantes do Corinthians, especialmente o Charles e o Maicon, resolveram que iriam errar todos os passes possíveis, especialmente o Charles. O Charles errava todos os passes. Ele entregava sempre a rapadura, a bola no pé do Atlético. A bola estava com o Corinthians, voltava para o Atlético. Mas o que ele errou de passe... O Corinthians errou muitos passes, tá? O Bidon errou passe, o Maicon errou. O Maicon estraga um escanteio. Não acho que o Maicon tenha jogado mal, mas ele estraga um escanteio. Erro individual, sabe? De detalhe, jogo de Copa, não pode vacilar. Por isso aqui o jogo não terminou empatado. Então, assim, o Charles errou muito, tanto que o Dorival viu isso. Ele viu isso. E aí o Atlético, quando saiu pro jogo, quando o Atlético pensou assim, não, peraí, eu não vou esperar o Corinthians, eu vou atacar, tô jogando em casa. Ele encontrou muitos espaços. Nas entrelinhas, o Atlético encontrou muitos espaços. E foi chegando, e foi chegando, e foi chegando. E a bola passava perto, e rondava a área. E aí o Corinthians cometia algumas faltas na entrada da área. Aí o Hugo Souza faz uma defesa, numa cobrança de falta do Zapelli, que é de cinema. Uma bola, uma porrada, a meia altura no canto, ele vai lá buscar. Fez outras defesas também. Mas aí o Atlético começou a chegar. Aí o Corinthians começou a especular aqui, ali. Segundo tempo, o que o Dorival faz? Charles, vem. Kaique, vem. E aí ele coloca o Kaká na defesa e o Vitinho. O que ele faz? Ele bota o Kaká pelo lado esquerdo, o Gustavo Henrique centralizado, e normalmente eu via o André Ramalho ser esse cara, porque ele joga muito bem, quase como um volante, mas o André Henrique centralizado, por quê? Porque era o cara da sobra, o cara mais alto, o cara da bola longa. O André Ramalho pelo lado direito foi quase um lateral, porque aí o que ele faz? Ele espetou os alas, os pontas, os laterais, né? Ele abriu, o Bidu, na verdade... trocava com o Vitinho. O Vitinho às vezes caía pela lateral, o Bidu vinha por dentro. E do lado direito, o Mateuzinho, no gol, o gol simboliza isso. O Vitinho vai lá e encontra o Mateuzinho, cara, rente a linha de fundo, que um lateral não chega lá. Ele só consegue chegar porque tem um terceiro zagueiro ali fazendo a cobertura pelo lado direito. E ele ataca o espaço. E aí a inteligência do Mateuzinho, porque é uma bola para você finalizar, né? Uma bola que você chega, mesmo com um ângulo distorcido ali, né? Um pouco pela direita, é uma bola que normalmente o lateral, qualquer jogador, o ponta, chega ali finalizando. E ele foi muito inteligente. E o Guinegão também, por atacar o espaço. Porque o Santos ali não tinha o que fazer. Quando ele chega na frente do Mateuzinho, ou ele defende o gol, ou ele tenta defender o passe. Só que se ele tenta defender o passe, ele toma o gol. E aí ele ficou na dele, né? E o Mateuzinho cruzou para o Guinegão fazer o gol. Um gol de construção, de oportunismo, de uma bela assistência, e também da mexida do técnico, né? Também é preciso ressaltar isso. Porque ali, claro, né, você corre mais riscos
oferecendo a tua intermediária, quando você libera o volante ali, no caso o Charles, mas o Charles estava comprometendo também. E aí, quando o Mateuzinho sente, a gente percebe o tamanho do problema, né? Quando o Mateuzinho sente, a gente percebe o tamanho do problema. Porque não tem substituto. E o substituto escolhido pelo Dorival é péssimo. O Léo Maná também não deu conta. E o Félix Torres muito menos. E assim, transfer ban, né? O Corinthians precisaria contratar um lateral, não tem outro na base, no sub-17, não tem, não consigo acreditar. Lateral, os mais antigos sempre disseram, e dizem até hoje, o lateral você forma em casa. Cadê o lateral? O Léo Maná não é, lamentavelmente. E aí o Mateuzinho que sentiu e saiu, né, sentindo muito, a gente tem derby domingo, né? Tem derby domingo. Bela vitória do nosso Corinthians aí, fiel. Guinegão, hein? Guinegão, meu Deus, 3 jogos, 3 gols contra o Bahia, Vasco e também agora Atlético Paranaense decidindo pro Corinthians no jogo de hoje. Não é nenhum craque, fiel. Ainda o garoto é muito novo, tá aprendendo, tá ganhando maturidade e experiência, mas ele tem presença de área. O menino tem estrela, tem faro de gol. E que começo, que início de Guinegão no profissional do Corinthians. Memphis Depay já estava no banco de reservas. Expectativa é que ele consiga jogar contra o Palmeiras e também no jogo da volta contra o Atlético na Neoquímica. Mateuzinho jogando demais, Matheus Bidu também foi muito bem. Gustavo Henrique na zaga ali também ganhando todas, mas não dá, tem que ter uma hashtag aí, uma campanha para Félix Torres não vestir mais a camisa do Corinthians. É uma vergonha. E quando fala de Félix Torres, lembrando que a gente tem 44 milhões para pagar por esse cara, é uma vergonha essa diretoria do Corinthians. Meu Deus do céu. E Charles Maicon ali fazendo de tudo para entregar a partida. Breno Bidon também, zero à esquerda dentro de campo. Rodrigo Garro dando uns passes interessantes, jogando muito também na minha opinião, quase marcou um gol ali, apesar que a bola ia para fora, mas pegou um chute legal ali, fez algumas enfiadas de bola ali para os atacantes. Acho que foi uma partida interessante do Coringão. Belo lançamento ali, cruzamento do Vitinho. Corinthians agora que vem forte, hein? Vem forte para conseguir essa vaga, é ter pé no chão, humildade, jogar sério na partida dentro de casa. Tenho certeza que a Fiel vai lotar, né, o Química Arena. E a gente tem tudo aí para avançar para semifinais da Copa do Brasil. E tudo indica que vai ser o Cruzeiro. O Coringão enfrentando aí Cássio Ramos, defendendo a meta aí do Cruzeiro, Corinthians e Cruzeiro. E aí, você acredita? Qual a sua expectativa? Deixa aí nos comentários aí. Corinthians avança para a semifinal. E qual a sua expectativa se encarar o Cruzeiro do nosso gigante Cássio? Se gostou da partida aí do Coringão, fiel, já fortalece com aquele like, se inscreva aí no canal. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Vai Corinthians! Vamos chegar, hein? Copa do Brasil 2025. Coringão campeão, hein?